Imagine que você está em casa, em um belo dia de domingo, assistindo seu programa favorito. Um sol de rachar lá fora e o seu cachorro atentando o vizinho que está fazendo um churrascão em família. Um dia absolutamente normal. O que de ruim podia acontecer? Só que eventualmente seu programa favorito é interrompido pelo plantão da Globo, onde a visão que você tem é alarmante. Visões de helicóptero filmando uma chuva de bombas nucleares caindo em cima de uma cidade, fogo para todo lado, explosões, pessoas morrendo, mas quando você olha pela janela, já é tarde demais. Eu, o querido Nomadinho, youtuber favorito de vocês, sempre fui um menino que adorava contar histórias. Desde a época da escola, eu já criava histórias junto com meu amigo, e nessas histórias eu mergulhava em mundos muito loucos e cheios de coisas e aventuras, naves espaciais e bagulhos totalmente surrealistas. Porque, convenhamos, esse tipo de história é o mais legal de contar. Eu e meu amigo criávamos essas histórias muito loucas ao redor de um universo surrealista, cheio de coisas, mas diferente disso tudo, o que realmente fazia esse universo ser mágico era que a história acontecia em tempo real. A gente revezava entre um e outro pra ver quem ia narrar a história e quem ia ser o personagem, e quem era o personagem controlava o personagem principal da história, e o outro era o mundo, o universo, e controlava todos os personagens e monstros que ele encontrava pelo caminho. Eu não fazia a menor ideia, mas tecnicamente eu estava jogando um RPG de mesa. Mais tarde, depois dessa fase de jogar um pré-RPG de mesa, sem dados nem números, eu fui conhecer o RPG do Cellbit, onde eu fui saber o que era um RPG mais tradicional, entre aspas. Um jogo onde você joga com várias pessoas, onde cada um é um personagem e um deles é o mestre que controla todo o universo, os personagens e zaz. Só que a diferença era que os RPGs tradicionais abriam um mundo completamente novo pra mim, chamado dados. Uau, como é que eu nunca tinha pensado nisso antes? Essas coisinhas pequenininhas que causam discórdia nas mesas de 4, 6, 8, 10, 12 ou até 20 lados, que literalmente podem definir entre a vida e a morte. Pois é, com dados, atributos e uma cacetada de outros números, eu confesso que eu fiquei com medo. Primeiro porque eu tinha sido chamado para um RPG por um amigo que era fã do RPG do Selbit, e nisso fui eu jogar o meu primeiro RPG de todos, sendo analfabeto em matemática e sem saber nada sobre dados. E eu não sabia literalmente nada sobre atributos, sobre dados e sobre fichas. Eu também nunca tinha jogado um RPG formal na minha vida, e a campanha era de ordem paranormal, que eu ainda nem tinha assistido nada na época. Mas lá fui eu, num sabadão de tarde, jogar a minha primeira campanha de RPG da vida, com meus 3 outros amigos e um sendo mestre. Eu confesso que foi muito massa. E desde essa primeira vez jogando RPG, eu gostei de entrar na pele de um personagem e jogar como se fosse ele. Eu sou uma cobra. Foi uma pena que esse RPG teve que ser cancelado por problemas técnicos. Saudades do meu Jonathan, o ladrão de galinhas. Aliás, futuramente eu quero fazer um vídeo falando sobre todos os personagens de RPG que eu já tive até hoje, porque são bastante até, para a quantidade de RPGs que eu já joguei na minha vida, né? Contando um pouco sobre cada um deles e sobre como foram as campanhas. Bom, em breve. Depois dessa minha primeira vez jogando RPG, eu passei um tempo mais parado, só assistindo, quando muito tempo depois esse mesmo amigo me chama para outra campanha. Dessa vez mestrada por um outro amigo e com mais 8 players diferentes. E essa vez sim, eu joguei a sessão mais longa até hoje, durando 5 meses e pouco. E foi aí que eu me apaixonei de vez por RPG, jogando uma campanha épica que terminou de um jeito absurdo. E meio triste também. Afinal, afinal o Patrick tava certo, né? Todo mundo morreu. Acabou. Eu não quero dar muitos detalhes para eu poder contar no outro vídeo, mas querendo ou não, isso me ensinou um pouco sobre o charme do RPG. Você pode fazer o que quiser e tomar o caminho que quiser. Nessa época eu já estava ciente na minha cabeça de que eu queria fazer meu próprio RPG, mas para essa ideia surgir eu preciso voltar um pouquinho pro final de 2022, quando eu quase reprovei na escola. Por quê? Porque eu tava com notas ruins? Porque eu tava dormindo na aula? Porque eu cometi um atentado contra o Estado Islâmico? Não, porque eu tava assistindo The Walking Dead. Essa série me pegou bastante de surpresa, porque eu nunca tinha visto nada pós-apocalíptico na minha vida. E de repente eu tava assistindo uma das maiores séries já feitas pela humanidade, cheia de tripas e gente explodindo e zumbis se decapitando inteiros e se morrendo todo mundo. Essa série me cativou bastante e me fez ficar pensando por um bom tempo sobre esse conceito pós-apocalíptico e me dando esse desejo de criar uma história pós-apocalíptica. Só que então eu lembrei. Eu lembrei de uma ideia que eu tinha tido há um bom tempo atrás, quando eu estava assistindo uns vídeos sobre Chernobyl. Existe essa sala nas usinas onde as ferramentas que os caras usam para mexer com radiação são trancadas e seladas lá por estar totalmente cheio de radiação. E é lá onde eles guardam aquelas roupas quando não dá mais pra usar. Mas e se essa porra levantasse?
E se a radiação criasse vida e gerasse um apocalipse? E se o pé de elefante, o objeto mais perigoso da humanidade, que é literalmente um negócio que mata só de olhar de tanta radiação? E se essa porra ganhasse vida? Bom, eu juntei essa ideia junto com o apocalipse e na minha vontade de fazer o meu próprio RPG, bum! Nasceu Nevasca RPG. Um RPG pós-apocalíptico onde um inverno nuclear tomou conta do mundo após um grande ataque nuclear. Onde todo o arsenal nuclear mundial foi detonado e o apocalipse aconteceu. Bom, eu tive alguns meses de aperfeiçoamento dessa ideia e eu admito pra vocês, eu me esforcei pra criar o apocalipse mais hardcore, leque e realista que você vai ver na sua vida. Claro, realista beirando a ficção científica, afinal, tem muita coisa maluca que eu botei nesse universo. Convenhamos, não teria tanta graça se eu só fizesse algo totalmente fiel à vida real. Porque, porra, a vida real é sem graça, vamos imaginar um pouco. Mas nada me impede de criar uma trama de ficção científica com elementos baseados na vida real, né? Opa, me chamo Fabrício, sou quem interpreta o personagem HR, odiado por muitos, amado por poucos. É um personagem com uma história triste e com uma personalidade ruim. A história dele se baseia em 100% ao trabalho que ele fazia antes do apocalipse. O trabalho dele realmente envolvia torturas, assassinatos, perseguições, sequestros e investigações. Ele era um agente da CIA. A diferença dele para os outros do grupo é que ele foi criado desde criança como um agente da CIA. Então ele não teve amor por pai nem por mãe. Ele não conheceu nenhum dos dois. Ele não teve amor vindo de ninguém, então ele não sabe o que é isso. É um personagem que não sabe o que são emoções. Não que ele seja um personagem frio, porque ele ainda é humano, mas é um personagem que não sabe lidar com as emoções. Como vocês vão ver ao decorrer do RPG, ele é um personagem que vai ter dificuldades e eu espero superá-las. Ele conheceu o Hamilton, um cientista que ele foi mandado para investigar antes do apocalipse e conseguiu salvá-lo num momento crítico. Sobre isso, um personagem mesmo. Ele não é muito legal, mas eu espero que vocês gostem dele, ou pelo menos odeiem pouco. Adeus. Bom, no momento em que eu tô gravando isso, 15 sessões do Nevasca já foram gravadas. E eu confesso que eu acho que eu me saí muito melhor do que eu achava que eu ia, como mestre. É um bagulho de outro mundo, você ter que controlar um universo e ter pessoas jogando dentro desse universo e resolvendo seus mistérios que você bota pra eles. Mas quando eu falo 15 sessões, eu digo 15 episódios. E quando eu falo episódios, eu pergunto se vocês acham mesmo que eu faria toda uma trama de RPG num mundo totalmente autoral meu, cheio de artes feitas por mim e até uma fucking trilha sonora pra porra da RPG. Sim, eu dou uma de produtor musical às vezes. Vocês acham mesmo que eu faria tudo isso sem nem ter ao menos um registro gravado? Achou errado, otário. Bom, Nevasca RPG vai ser postado aqui no meu canal principal do YouTube, junto com a trilha sonora oficial, escrita e produzida por mim mesmo, que eu vou postar lá no canal secundário. Aliás, se inscreve lá, Nomad TV. Nomad TV, é só pesquisar aí no YouTube e eu achar a descrição do vídeo. Olá, eu estou interpretando o Hamilton da RPG Nevasca. Muitos o chamam de forma errada, porém ele acabou não se portando muito com isso. E bem, o que eu posso falar sobre ele é que ele é um cientista que sempre procura inovar das suas formas, né? Ele possui alguns problemas inacabados com o seu passado, com algumas coisas da vida dele. Ele tem uma visão um tanto quanto distorcida sobre a radiação e seu uso, e como ela pode ajudar no corpo dele, e tanto para inovar a raça humana, é a visão dele. Bem, ele é um personagem um pouco problemático, mas ele é muito leal às pessoas que ele acaba considerando os amigos dele, ou como ele mesmo chama, o bando dele. Ele tem uma cara de cansado, com grandes olheiras, tem um cabelo típico preto, uma máscara de corvo com filtros de ar dentro, porque ele tem um certo problema com germes. E um pequeno detalhe, um pouco engraçado dele, é que ele tem 6 dedos e ele fica se gabando disso profundamente. Eu ainda não tenho uma previsão de quando vai sair esses episódios, mas eu garanto que vai sair ainda esse ano. E teremos episódios toda quarta-feira aqui no canal principal. Oi, aqui é o Klaus falando. Então, o Klaus, ele é um menino bem inteligente. Ele tem cerca de 21, 22 anos. Ele nunca contou direito. Antes do apocalipse, ele
era um cientista muito renomado na área da robótica. Ele fazia uns robôs perfeitos e tinha um software muito avançado para a época. Pelo menos o que ele fazia era muito avançado. Ele era um dos melhores, se não o melhor cara da robótica que trabalhava. Mas digamos assim que ele não era muito sociável. Antes do apocalipse e tudo mais, ele criou um robô pra ajudar nele depois do apocalipse. Porque ele saberia que teria alguns problemas ou algo do tipo. Tanto que ele fez um bunker, mas isso aí a gente deixa de resto. Ele tem uma personalidade gentil, ele se importa muito com os amigos que ele fez, que muita gente chamaria de colega, mas ele chama mais de amigo porque ele nunca trabalha com alguém. Ele é uma pessoa doce, tenta sempre alegrar as pessoas. Se preparem para Nevasca RPG. Sejam muito bem-vindos ao inverno nuclear, onde o frio abaixo de zero é o menor dos seus problemas. E eu confesso, eu acho que eu me saí muito melhor do que eu acharia que eu iria, como acharia que eu me... E eu confesso que eu acho que eu me saí muito melhor do que eu achava que eu acharia que eu... Porra, que saco! Bom, e eu confesso que eu acharia que eu achava... Puta que pariu, cara.